Vamos agora dar continuidade à nossa aula, discutindo um pouquinho agora os tipos de movimento para o MRUV. Nós vimos que para o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, nós poderíamos ter o movimento progressivo, quando a velocidade era positiva, e o movimento retrógrado, quando a velocidade é negativa. Já para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos ter dois tipos de movimento. Fica bem atento que tem muitas questões envolvendo isso daqui. Para o MRUV, eu posso ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. Fisicamente, o que é que significa, professor? Um movimento acelerado. É exatamente quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Sempre que a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, ou seja, estão no mesmo sentido, nós teremos fisicamente um aumento no módulo da velocidade escalar com o passar do tempo. Exemplo, se você pegar um objeto e abandonar ele em queda livre a favor da gravidade, você percebe que o movimento é classificado como um movimento acelerado, justamente porque a velocidade desse objeto vai estar no mesmo sentido da aceleração da gravidade, uma vez que a aceleração da gravidade a gente considera como na vertical para baixo. Então, como o objeto está caindo, a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração e, consequentemente, sempre que a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração, o mesmo sinal, nós teremos um movimento acelerado. Isso explica o fato desse objeto ele aumentar o valor da sua velocidade quando ele está caindo. Em contrapartida, nós podemos ter um movimento retardado, que é justamente quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos, ou seja, a velocidade tem um sinal diferente da aceleração. Fisicamente falando, isso vai fazer com que a velocidade escalar do objeto diminua com o passar do tempo, que é exatamente o que acontece quando o motorista ele aciona os freios de um carro, por exemplo. O que é que vai acontecer? O movimento executado será retardado, pois ocorrerá uma diminuição da velocidade. Isso acontece quando você pega o seu objeto e joga ele para cima. Ao lançar um objeto para cima, o sentido da velocidade está na vertical para cima, enquanto que a aceleração da gravidade está na vertical para baixo. Perceba que o sinal da velocidade é contrário à aceleração. Dessa forma, na subida, esse objeto ele vai diminuir a sua velocidade. Nós teremos, então, um movimento do tipo retardado. Espero que tenha ficado claro essas ideias. Eventuais dúvidas, deixem nos comentários para que a gente possa discutir e tirar todas as dúvidas possíveis referente a esta nossa aula. Vamos agora, turma, discutir os possíveis gráficos para o movimento retilíneo uniformemente variado. Muito cuidado, pois esse é um dos assuntos que caem com frequência nas provas, por exemplo, do Exame Nacional de Ensino Médio, do Enem. Então vamos analisar o primeiro tipo de gráfico para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o gráfico da posição em relação ao tempo. Nós mostramos na aula de hoje que se você quer trabalhar a função horária que relaciona posição em relação ao tempo, para o MRUV, esta função horária é aquela do sorvetão, que nos diz que x é igual a x0 mais v0t mais at quadrado dividido por 2. Esta é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. E como já foi descrito anteriormente, esta equação representa uma função polinomial do segundo grau. Portanto, o gráfico será uma parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade para cima ou para baixo. Vai depender exatamente do sinal da aceleração. Então aqui nós temos dois gráficos. Eu vou chamar esse gráfico aqui de A e esse daqui de B. No gráfico A, nós estamos trabalhando o gráfico da posição em relação ao tempo, em um movimento retilíneo uniformemente variado. Para esse tipo de movimento, sabe-se que a função horária da posição em relação ao tempo é essa aqui do lado, que é justamente uma função polinomial do segundo grau. Como trata-se de uma função do segundo grau, o gráfico tem que ser uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo, a depender do sinal da aceleração. Quando a aceleração for positiva, isso implica em uma parábola com concavidade para cima. Quando a aceleração for negativa, isso implica em uma parábola com concavidade para baixo. É exatamente o que está ilustrando esses dois gráficos, o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, você tem uma parábola com concavidade para cima,
uma vez que estamos considerando uma aceleração positiva, e no gráfico B, uma parábola com concavidade para baixo, uma vez que estamos considerando uma aceleração negativa. Agora lembre-se, esses dois gráficos só são possíveis se você estiver trabalhando gráficos da posição em relação ao tempo para um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, aquele movimento onde nós temos a aceleração constante. Uma outra possibilidade de gráfico para esse mesmo tipo de movimento, que é o MRUV, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Sabe-se que para o MRUV, a função horária da velocidade nos diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso daqui é exatamente uma função polinomial do primeiro grau. Então espera-se que o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado seja exatamente uma reta, já que a função horária da velocidade em relação ao tempo é uma função polinomial do primeiro grau. E a declividade dessa reta será dada exatamente pelo sinal da aceleração. Quando a aceleração for positiva, isso implica numa reta inclinada para a direita. Quando a aceleração for negativa, isso implica numa reta inclinada para a esquerda. E exatamente as duas possibilidades de gráficos que estão aparecendo aqui para vocês, na letra G e na letra H. Então, na letra G, nós temos um gráfico para o movimento retilíneo uniformemente variado da velocidade em função do tempo. Esse gráfico ele é uma reta. Nesse primeiro caso, essa reta está inclinada para a direita, pois estamos considerando uma aceleração positiva. Já esse segundo gráfico, ilustrado na letra H, nós também temos uma reta. Isso quer dizer que estamos trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado, analisando o gráfico da velocidade em função do tempo. E essa reta está inclinada para a esquerda, justamente pelo fato da aceleração ela ser negativa. E por fim, uma outra possibilidade de gráfico para este tipo de movimento é o gráfico da aceleração em função do tempo. Mas para o movimento retilíneo uniformemente variado, sabe-se que a aceleração ela é constante, ela não varia com o passar do tempo. Então, espera-se que os gráficos da aceleração em função do tempo seja uma reta horizontal, que não possui nenhuma inclinação, não há nenhuma declividade. Neste primeiro caso, nós temos o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, para a situação em que a aceleração é constante e positiva. Nesse segundo gráfico, nós temos o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, só que para a situação em que a aceleração ela é negativa. Aí você pode estar se perguntando, professor, por que essa reta ela é horizontal? Justamente porque, independente do valor t, independente do tempo que a gente esteja considerando, a gente percebe que a aceleração ela não muda, ela permanece constante. Então, com o passar do tempo, a aceleração sempre assume o mesmo valor, justamente pelo fato dela ser constante. A mesma coisa aqui, ó, independente do tempo, perceba que a aceleração ela permanece constante, ela não varia, ela apresenta sempre o mesmo valor. Então, dessa maneira, nós temos os três tipos de gráficos para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o gráfico da posição em função do tempo, que será sempre uma parábola, o gráfico da velocidade em função do tempo, que será sempre uma reta, e o gráfico, obviamente, uma reta inclinada, e o gráfico da aceleração em função do tempo, que será sempre uma reta horizontal, paralela ao eixo dos tempos, tá ok? Vamos agora trabalhar alguns exercícios para ilustrar tudo isso que nós falamos na aula de hoje. Primeiro exercício, ele vai dizer o seguinte: um carro obedece à seguinte função horária: V igual a 20 mais 5t. Determine a velocidade inicial do carro, a aceleração do carro, o tipo de movimento e a velocidade final no instante t igual a 4 segundos. Temos esta equação que vai descrever o movimento desse carro. A equação que descreve o movimento desse carro é V igual a 20 mais 5t. Se você olhar com bastante atenção, esta equação ela é muito parecida com a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração
vezes o tempo. Então, fazendo uma comparação termo a termo para essas duas equações, a gente consegue extrair muitas informações extremamente importantes. Percebam que velocidade final é igual a velocidade final, e aqui tem a igualdade. Aqui nós temos velocidade inicial. Mas quem é que está fazendo o papel da velocidade inicial na equação que descreve o movimento do carro? Então, quem está fazendo o papel da velocidade inicial é exatamente o 20. Portanto, nós concluímos que este carro ele apresenta uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Continuando a comparação termo a termo, a gente percebe também que a aceleração desse carro é exatamente igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então veja que essas duas informações nós extraímos simplesmente comparando termo a termo as duas equações. Então primeiro você identifica a equação que vai caracterizar o movimento do carro, em seguida você analisa as equações que você estudou, tanto para o movimento uniforme quanto para o movimento retilíneo uniformemente variável. Dentre todas as equações estudadas, qual delas mais se assemelha à equação que foi dada na questão? Uma vez que você identifica, aí você faz a comparação termo a termo. Através da comparação termo a termo, você consegue extrair muitas informações acerca do movimento que está sendo trabalhado na questão. Ok, então percebam que a letra A já foi resolvida, a velocidade inicial do carro é de 20 metros por segundo, da mesma forma que também a letra B já foi resolvida. A aceleração do carro é de 5 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa importante é a letra C, o tipo de movimento. É acelerado ou retardado. Professor, como é que eu consigo identificar isso? Simples. Se você olhar a equação, você vai perceber que o sinal da aceleração é positiva. Então você tem aqui uma aceleração positiva. Outra coisa importante que você deve observar antes de chegar na conclusão se o movimento é acelerado ou retardado é o seguinte: sabe-se que para o movimento acelerado, a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, enquanto que para o movimento retardado, a aceleração e velocidade têm sinais opostos. Então verifica o seguinte: nós já estamos visualizando que a aceleração ela é positiva. Então isso, de fato, dá para você concluir simplesmente olhando o sinal da aceleração. Agora basta saber o sinal da velocidade. Você não pode concluir que o movimento é acelerado ou retardado olhando apenas para a aceleração. Você precisa olhar tanto para o sinal da aceleração quanto para o sinal da velocidade. Verifica o seguinte: para concluir se o movimento é acelerado ou retardado, não adianta olhar apenas para o sinal da aceleração. Tem que olhar para a aceleração e também para o sinal da velocidade. E aqui a gente percebe o seguinte, independente do tempo que eu coloque aqui, a gente sempre vai ter uma velocidade positiva. Então, nesta situação física, nós temos a aceleração maior que zero, e, consequentemente, também temos que a velocidade sempre será maior que zero, uma vez que, de acordo com a equação da função que representa o movimento do carro, V igual a 20 mais 5t, independente do valor do tempo, nós teremos sempre uma velocidade positiva. Então, se a aceleração é maior que zero e a velocidade é maior que zero, nós concluímos que o movimento é acelerado. Então, mais uma vez, muito cuidado, pois é aqui onde muito estudante acaba errando. Se você quer descobrir o tipo de movimento, se é acelerado ou retardado, você tem que observar os sinais tanto da aceleração quanto da velocidade. Aí o estudante olha apenas para a aceleração e já conclui de maneira equivocada qual o tipo de movimento, tá certo? Então, muito cuidado. Dessa maneira, nós concluímos que na letra C, para esse movimento executado pelo carro, nós temos um movimento acelerado, pois tanto a aceleração é positiva, como também a velocidade ela é positiva, uma vez que independente do tempo que nós substituirmos aqui, nós vamos obter sempre uma velocidade positiva, considerando que o tempo é sempre positivo, obviamente. Ok, e para finalizar este exemplo, vamos agora resolver a letra D. Calcular a velocidade final do carro no instante t igual a 4 segundos. Então você tem aqui que o carro descreve um movimento de acordo com esta equação, 20 mais 5t. Então o que a gente vai fazer na letra D é, substituindo t igual a 4 segundos, quanto vale a velocidade final deste carro? Então vamos lá fazer a substituição
direta. Então, velocidade final é igual a 20 mais 5 que multiplica t. Mas quanto é que vale o t? T é igual a 4 segundos. Então, agora vai ficar velocidade final. Vamos repetir o 20, porque vamos dar prioridade à multiplicação. 20 mais 5 vezes 4 é igual a 20. E agora a gente vai resolver essa soma. 20 mais 20 é igual a 40 metros por segundo. Para t igual a 4 segundos, a velocidade do seu carro é exatamente igual a 40 metros por segundo. E dessa forma a gente conclui este nosso exemplo. O próximo exercício que eu quero discutir com vocês é um exercício altamente teórico que vai ilustrar aquela ideia do movimento acelerado ou retardado, dos sinais da velocidade e da aceleração. Mais uma vez, presta bastante atenção. A questão ela diz o seguinte: uma borboleta se move ao longo do eixo X. Qual é o sinal da aceleração se a borboleta está se movendo? Letra A, no sentido positivo com velocidade escalar crescente. Na letra A você tem que a borboleta ela está se movendo no sentido positivo da trajetória. Se a borboleta está se movendo no sentido positivo da trajetória, isso implica dizer que o ΔX, que é o deslocamento, ele é positivo, porque ele está andando a favor da trajetória. Então, consequentemente, se o deslocamento é positivo, a velocidade também será positiva. Você lembra que velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Sabendo que o tempo é sempre uma quantidade positiva, então, se o deslocamento é positivo, a velocidade é positiva. Se o deslocamento é negativo, a velocidade é negativa. Nessa letra A, ele já está nos dizendo que o sentido de deslocamento desta borboleta é no sentido positivo. Então, teremos um deslocamento positivo e, consequentemente, uma velocidade positiva. Ora, a outra informação que nós sabemos é que a velocidade escalar da borboleta está aumentando. É uma velocidade escalar crescente. Professor, quando é que a gente tem uma velocidade escalar crescente? Sempre que o sinal da velocidade é igual ao sinal da aceleração. Se a velocidade é positiva, então concluímos que a aceleração necessariamente também será positiva. Então, resolvido a letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B diz o seguinte: qual o sinal da aceleração se a borboleta está se movendo no sentido positivo, porém com velocidade escalar decrescente? Se ela se move no sentido positivo, o deslocamento é positivo. Isso implica em uma velocidade também positiva. Agora, como a velocidade escalar está diminuindo, em que situação física nós teremos uma velocidade escalar decrescente? Sempre que o sinal da velocidade for contrária ao sinal da aceleração. Tendo em vista que a velocidade é positiva, então a aceleração deve ser negativa para que a velocidade e a aceleração tenham sinais contrários e assim a velocidade escalar esteja diminuindo. Conseguimos novamente resolver, nesse caso a letra B, através desta análise. Vamos agora para a letra C. Letra C diz o seguinte: qual o sinal da aceleração, sabendo que a borboleta está se deslocando no sentido negativo, só que com velocidade escalar crescente? Ora, se a borboleta está se deslocando no sentido negativo, isso implica que o deslocamento ΔX será menor que zero, porque ela está andando no sentido contrário à trajetória. Em contrapartida, a questão está dizendo que a velocidade escalar da borboleta está aumentando. Para que eu tenha uma velocidade escalar que esteja aumentando, crescendo, eu tenho que ter que o sinal da velocidade tem que ser igual ao sinal da aceleração. O sinal da velocidade a gente já obteve, simplesmente pelo fato do deslocamento ser negativo, isso implica numa velocidade negativa. E agora o sinal da aceleração a gente vai concluir justamente porque, como a velocidade escalar é crescente, para que isso aconteça, os sinais da velocidade e da aceleração devem ser iguais. Então, a aceleração nesse caso deve ser negativa, pois a aceleração negativa tem o mesmo sinal da velocidade. Em contrapartida, velocidade e aceleração com o mesmo sinal implica em uma velocidade escalar crescente. Por fim, vamos agora para a letra D. Qual o sinal da aceleração da borboleta, sabendo que ela está se movendo no sentido negativo, porém com velocidade escalar decrescente? O fato dela se mover no sentido negativo implica que o deslocamento
é negativo. Deslocamento negativo significa que a velocidade é negativa. E aí, se a gente sabe que a velocidade escalar da borboleta está diminuindo, para que isso aconteça, o sinal da velocidade e da aceleração devem ser opostos, devem ser diferentes. Se por acaso a velocidade é negativa, então a aceleração deve ser positiva para que eu tenha, assim, um movimento cuja velocidade escalar esteja diminuindo. Este foi um exemplo muito importante para que a gente possa se manter atento ao tipo de movimento, se ele é acelerado ou retardado. Como já foi dito, vai depender dos sinais da velocidade e da aceleração. Por fim, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos discutir uma outra questão que é uma análise gráfica. A questão ela diz o seguinte: a velocidade escalar de um corpo varia em função do tempo. O gráfico que a gente vai analisar é um gráfico da velocidade em função do tempo. Em cada um dos trechos, de 1 a 7, classifique o movimento se é progressivo, se é retrógrado, se é acelerado, retardado ou uniforme. Caso o corpo não esteja em movimento, então responda repouso. E aqui nós temos 7 trajetórias possíveis. E o gráfico é da velocidade em função do tempo. Perceba que no trecho 1 o movimento não pode ser uniforme, já que a velocidade está variando com o tempo. Agora, outra coisa importante, perceba que nesse trecho 1 a velocidade ela é positiva. Até porque essa velocidade aqui, ó, o trecho 1 está acima da origem. Então, nesse trecho 1, a velocidade ela é positiva. E para esse gráfico da velocidade em função do tempo, perceba que no trecho 1 o gráfico é uma reta inclinada para a direita. E aí você tem que lembrar, ora, para o gráfico da velocidade em função do tempo, uma reta inclinada para a direita. O que é que isso significa? Lembra lá, no movimento retilíneo uniformemente variado, você sabe que a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at. E aí, se você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, esse gráfico será uma reta. A inclinação dessa reta vai depender do sinal da aceleração. Se a aceleração é positiva, isso implica numa reta inclinada para a direita. Se a aceleração é negativa, isso implica numa reta inclinada para a esquerda. Então, olha só, duas informações relevantes. No trecho 1, a velocidade é positiva e no trecho 1, a aceleração será também positiva, uma vez que a reta está inclinada para a direita. Então, velocidade positiva e a aceleração positiva, já que a reta está inclinada para a direita, isso implica em um movimento do tipo acelerado. Nós vimos que o movimento acelerado é sempre quando você tem a velocidade com o mesmo sinal da aceleração. Então, dessa maneira, nós já conseguimos descrever o tipo de movimento para esse trecho 1. Vamos agora analisar o tipo de movimento para o trecho 2. Nesse trecho 2, turma, verifica-se o seguinte, que com o passar do tempo, a velocidade ela não varia, ela mantém sempre a mesma velocidade. Então, nesse trecho 2, a conclusão que a gente chega é que o movimento, ele é um movimento uniforme. É um movimento uniforme com velocidade positiva. Por quê? Porque está acima da origem. E uniforme por quê? Porque essa velocidade é positiva, mas continua sempre a mesma velocidade para esse trecho 2. Dessa maneira, a gente também consegue descrever o movimento para esse trecho 2. Velocidade positiva e movimento uniforme, já que a velocidade se mantém constante. Vamos agora para o trecho 3. Para o trecho 3, percebam o seguinte, a velocidade continua positiva, já que o gráfico está acima da origem, então velocidade positiva, só que o sinal da aceleração será dado exatamente devido à inclinação desse gráfico. Então, no trecho 3, o gráfico está inclinado para a esquerda. E aí, em um gráfico da velocidade em função do tempo, onde é uma reta inclinada para a esquerda, nós concluímos que a aceleração ela será negativa. Então, no trecho 3, nós teremos uma aceleração negativa, justamente por quê? Porque o gráfico é uma reta inclinada para a esquerda. E aí, velocidade positiva com aceleração negativa, nós temos um movimento do tipo
retardado. Trecho 3, temos um movimento retardado. Vamos agora analisar o trecho 4. Nesse trecho 4, percebe-se que com o passar do tempo, a velocidade ela não varia, ela não muda. É a mesma velocidade. Só que ela é a mesma velocidade e necessariamente igual a zero. Portanto, nesse trecho 4, a gente tem uma situação em que o corpo apresenta repouso. Então, o corpo está em repouso. Vamos agora para o trecho 5. Esse trecho 5 aqui, ó, você já tem uma velocidade negativa. Por quê? Porque nesse trecho você está abaixo da origem. Então, no trecho 5, a velocidade ela é negativa. E outra coisa importante, ó, como você está trabalhando o gráfico da velocidade em função do tempo, e você sabe que para o movimento retilíneo uniforme, velocidade em função do tempo é dado por essa equação, V0 mais AT, então o gráfico será uma reta inclinada para a direita, quando a aceleração é positiva, e inclinada para a esquerda, quando a aceleração é negativa. Nesse trecho 5, nós temos uma reta inclinada para a esquerda. Portanto, a aceleração ela é negativa. Ora, velocidade negativa e aceleração negativa, como eles têm o mesmo sinal, concluímos que o movimento é do tipo acelerado. Então, muitos alunos acabam confundindo aqui. Eles olham para a aceleração, veem que a aceleração é negativa e já quer concluir o tipo de movimento simplesmente olhando para a aceleração. Muito cuidado. Tem que olhar tanto para a aceleração quanto para a velocidade. Vamos agora para o trecho 6, penúltimo trecho. Trecho 6. Nós temos aqui ó, que com o passar do tempo, percebe-se que a velocidade ela não muda, ela se mantém constante. Só que ela é negativa, não é isso? No trecho 6, a velocidade é negativa, pois esse trecho está abaixo da origem, então velocidade negativa. E, consequentemente, como a velocidade não muda, a gente diz que, devido à velocidade ser constante, nós temos um movimento uniforme. Movimento uniforme. E agora vamos para o último trecho para nós analisarmos. Percebam que o trecho 7, nós temos velocidade negativa, pois é o trecho que está abaixo da origem. E a aceleração, o sinal da aceleração, vai ser dado justamente pela inclinação desse gráfico. O gráfico é uma reta inclinada para a direita. Reta inclinada para a direita, nós temos que a aceleração ela é positiva. Ora, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, sinais opostos, movimento retardado. E com isso, turma, a gente conclui esta nossa aula de hoje. Próxima aula a gente dá continuidade às sessões referentes a esta nossa aula 2. Um abraço e até a próxima.